Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero falar aqui o seguinte, dar um recado aqui pro segurança do Cruzeiro. Nosso repórter foi lá falar com o Gabigol. O Gabigol é ídolo da torcida do Flamengo, fez história aqui. Ontem ele era inimigo, antes do jogo e durante o jogo. Acabou o jogo, ele é ídolo da torcida do Flamengo. Multicampeão pelo Flamengo, artilheiro de tudo que você possa imaginar. Aí a nossa equipe foi entrevistar o Gabigol, ele queria falar, ele vinha na nossa direção, ele ia falar com a gente no Maracanã. E aí o segurança do Cruzeiro, mal educado, deu uma porrada no microfone nosso, para não deixar o Gabigol falar. É uma pouca vergonha a forma que eles tratam as pessoas, tá? E nessa daí, o Gabigol nem tem culpa, porque ele vinha falar com a gente. Agora, é um absurdo, é uma vergonha a forma que tratam a gente. Vamos acompanhar as imagens aí do Gabigol saindo, falando com o filho do Felipe, encontrando o Felipe, e essa sacanagem aí. Gabigol ao fundo, junto com o filho do Felipe Luiz. E o técnico do Cruzeiro. Cadê ele aí agora? O Gabi tá aqui. Nesse momento o Gabigol deixando o Maracanã ao lado do filho do Felipe Luiz, em uma resenha, agora atendendo os torcedores aqui do lado de fora. Ele voltou lá pra dentro, o Filipinho tá lá dentro. Deu um abraço ali no Felipe. Tá aí nesse momento o atacante Gabriel Barbosa do Cruzeiro conversando ali com o Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, aqui nos bastidores do estádio do Maracanã. O Flamengo que empatou em 0-0 com a equipe do Cruzeiro e foi o primeiro reencontro do Gabriel com a torcida do Flamengo no Maracanã. Nesse momento o Gabriel Barbosa deixando o Maracanã. Por favor, voltar, Gabi. Saudade do Flamengo, Gabi. Ei, Fê. Gabi, só bater comigo, Gabi. Só bater comigo. Entrevista não. Gabi, pode segurar. Valeu, irmão. Valeu. Vamos voltar no Maracanã. Gabi, rapidinho, Gabi. Só uma foto, Gabi. Só uma foto. A gente chega aqui com um oferecimento do Pix do Milhão. Você pode garantir aí R$1 milhão hoje à noite, R$1 milhão. Saiu anteontem R$100 mil, hoje R$1 milhão. É só você aproveitar. R$1,99, prêmios instantâneos, e você pode ainda ganhar R$1 milhão no Pix do Milhão. Bem, vamos lá, a gente tem os nossos outros patrocinadores aí no comentário fixado, né? Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. Você pode estar fazendo o seu cadastro aí, baixando o aplicativo na loja do Android, né, no Google Play. Você pode estar baixando agora mesmo ou fazendo o seu cadastro, sempre lembrando, jogando com responsabilidade. Poderia estar vindo aqui e estar exaltando, né, a partida que você fez, mas não tem como vir aqui após uma partida com o Ramon Abate-Abel, picota tanto o jogo. Para você, o fato do Cruzeiro estar fora de casa e o árbitro ter feito picotar esse jogo, favoreceu um pouco o Cruzeiro. Eu queria também saber a tua opinião sobre a arbitragem de hoje. Cara, eu acho muito chato falar de arbitragem, na verdade, até peço desculpa, mas me incomoda assim a mudança muito diferente de critério de um árbitro para o outro. Acho que isso é o mais prejudicial, assim. E aí acho que incomoda muito, acho que óbvio que a gente sai incomodado com isso, mas dentro do jogo a gente vê muitas vezes a equipe do Cruzeiro também incomodada. Então, quando você incomoda das duas equipes pela maneira que você apita o jogo, é sempre muito complicado, né? Eu não gosto muito de falar, acho que às vezes prejudica a gente também de ficar se expondo com isso, porque
em algum momento ou outro a gente vai enfrentar esse mesmo árbitro, então não gosto muito de ser específico num árbitro só. Eu acho que a gente tem que pensar numa maneira de apitar que seja única para todos os árbitros, né? A gente sabe que característica vai ter uma coisa ou outra, mas a gente tentar ter o mais próximo possível num padrão para que a gente saiba que todo jogo vai ser apitado muito perto da mesma forma por todos os árbitros. Então eu acho que isso é o maior fator, assim. Léo, você falou agora um pouco de arbitragem, também falou um pouquinho sobre o estilo do Felipe Luiz para esse jogo específico, que foi a escalação do Plata para ocupar ali as costas do Vidalba. Queria saber se essa questão de picotar, entre aspas, ali o jogo, atrapalhou o plano do Felipe Luiz e se isso enervou vocês durante o jogo. A gente viu principalmente no primeiro tempo que teve muito cartão amarelo. Você acha que isso influenciou no jogo de vocês, assim? Eu acho que sim, eu acho que quebra um pouco do ritmo. Acho que foi uma estratégia do Cruzeiro quebrar um pouco do nosso ritmo dessa forma também, e o árbitro foi mais conivente com isso em alguns momentos, parando muito, não deixando jogar, e a gente sempre buscando o jogo e acaba se irritando em alguns momentos, mas acho que acima de tudo o Felipe pede pra gente passar por cima disso, competir, e acho que não fomos enervados por isso, mas em algum momento a gente fica ansioso porque quer jogar, quer tá brigando, então acaba empurrando em algum momento o jogador para tentar fazer jogar, porque se às vezes o árbitro não faz, a gente tenta de alguma forma, não que seja certo, mas acho que foi isso. Acho que o maior problema é esse picotar, porque em alguns momentos a gente encontra árbitros que deixam correr, outros param muito, então acho que é mais um padrão da arbitragem do que especificamente um árbitro. Ortiz, você esteve na primeira lista, né, do Ancelotti, né, na convocação para a seleção brasileira, mas ficou fora dessa última. Teve algum contato com o treinador italiano? Não. Ortiz, o colega ali agora há pouco mencionou, né, sobre os últimos 3 jogos dentro de casa que o Flamengo não conseguiu vitórias, acabou deixando pontos pelo caminho, hoje num adversário direto, né, principalmente ao título, mas o time enxerga 2 pontos perdidos ou 1 ponto conquistado? Cara, eu não acho que dá para dizer que foram um ponto conquistado. Eu acho que a gente não trabalha assim, a gente trabalha para vencer todos os jogos, independente do adversário, onde for, na casa deles ou na nossa casa. Então a gente não comemora o empate. Mas como eu disse também, a gente tem que entender o campeonato. É um campeonato muito difícil, é um campeonato que acho que esse ano, assim, dos últimos anos é o que está mais nivelado por cima. Então vão ser grandes jogos, vão ser times que vêm muito preparados para jogar contra a gente. Hoje a gente estava enfrentando, acho, o terceiro colocado, se não me engano, ou o segundo, não me lembro exatamente, mas que está brigando com a gente pelo título. Então é um jogo complicado, é um jogo difícil, é um jogo de um time que investiu muito para brigar pelo título do campeonato, está na semifinal da Copa do Brasil, então tem seus méritos também. Lógico, a gente vai fazer de tudo para ganhar todos os jogos, em alguns momentos não vai dar, e acho que o principal num confronto direto é óbvio você tentar vencer, mas ainda mais dentro de casa, você não perder pontos, porque isso poderia fazer com que eles encostassem cada vez mais e até criasse um momento para eles assim de confiança. E então acho que o mais importante é isso. O Campeonato Brasileiro, acho que a gente vê nos últimos anos, não tem sido definido nos confrontos diretos, tem sido definido contra os outros adversários. Então acho que é isso que a gente tem que trabalhar para principalmente vencer os jogos em casa, como você falou, que a gente não vem conseguindo, para que a gente consiga vencer o campeonato, porque a gente sabe o quão importante é para a gente durante esse ano. Último. Só para falar um pouquinho sobre o jogo, ali na segunda etapa deu para perceber que o time do Flamengo não conseguiu manter tanta intensidade como vem acontecendo em outros jogos. Queria saber se por essa sequência pesada que o Flamengo teve, de jogos seguidos e decisivos, possa estar pesando até na parte física ali, no momento. Cara, eu não concordo, assim. Eu acho que na segunda etapa foi onde a gente teve mais volume com a bola. Acho que talvez teve em algum momento ali no meio da segunda etapa que eles tiveram um pouquinho o controle, assim, que ficou um jogo muito de trocação. E aí eu acho que eles tiveram o mérito, assim, de ficar um pouco mais com a bola e até criaram, acho, uma finalização do Matheus e uma do Caio, né? Mas mais de fora também, assim, que o Rossi defendeu. De resto, eu acho que o jogo foi basicamente dominado pela gente, ainda mais depois da expulsão. E no primeiro tempo, eu acho que também foram muito parecidos os dois momentos do jogo, assim, os dois tempos do jogo. Acho que não tem muito a ver com intensidade, acho que isso não faltou, a gente pressionou em cima do primeiro ou último minuto. Então, acho que é isso.
Felipe aqui, Renan Moura da Rádio Globo CBN. Queria entender o porquê que você segurou bastante até os 35, 36 minutos a segunda substituição em diante. E se me permite, queria entender hoje a situação do Juninho, que foi o primeiro jogador contratado nessa temporada e não vem sendo relacionado. Ele está treinando tão mal assim nos treinamentos no Ninho do Urubu. Queria entender o panorama dele dentro desse elenco hoje. Obrigado. Bom, sobre as trocas, primeiro eu troquei o Lino, porque realmente não estava fazendo um bom jogo e puramente parte estratégica do jogo, optei por deixar o Bruno daquele lado do William. Tanto, e até mesmo o Bruno conseguiu a expulsão, mas eu acreditava que poderíamos ter era uma característica que precisávamos naquele lado que o Lino estava jogando. O resto do time estava num nível muito alto. Eu não via, sinceramente, ninguém com a necessidade de trocar, porque todo mundo está fazendo um jogo do nível altíssimo. Plata, Rasca, Carrascal, os dois volantes e os laterais estavam dando a estabilidade para o time que melhor contra-ataca do campeonato. Tínhamos que parar esses contra-ataques e a partir do momento que eu senti que o cansaço chegou no Arrascaeta e também no Carrascal, que estava sendo um espetáculo, eu optei sim por trocar, né? Então as trocas muitas vezes elas vêm, às vezes eu troco já logo porque eu vejo que os jogadores não estão bem, mas hoje eu via que todos eles estavam num nível altíssimo e por isso que segurei até quando eu senti que caiu o nível. Não por trocar, muitas vezes vai melhorar, às vezes as trocas não dão certo, então eu vou muito do que eu estou vendo no campo. E depois do Juninho, é uma opção técnica, eu tenho agora o Plata que jogou de atacante, o Bruno que joga de atacante, o Pedro que joga de atacante, o Wallace que também joga de atacante. E nesse momento, para mim, quando eu monto o banco, o time que vai jogar, monto o banco, eu tenho que montar as opções e para mim nesse momento optei por essas opções. E o Juninho não foi meu escolhido, mas está treinando bem, está se esforçando muito e com certeza faz parte do elenco e a partir do momento que precisar ele está disponível para jogar. Oi Felipe, aqui à tua direita, parabéns aí pelo ano à frente do clube. Queria que você fizesse uma análise depois do resultado de hoje de como está o campeonato na tua cabeça, olhando para a tabela do campeonato. O Flamengo está com 3 pontos na frente do Palmeiras, tem um jogo a menos. O Palmeiras tem um jogo a menos e esse jogo vai ser cumprido do Palmeiras a menos na semana da data FIFA, na semana que vem. E aí o Flamengo, os dois ficam com o mesmo número de pontos. Se o Palmeiras vencer esse jogo, ele passa à frente por conta do número de vitórias. Os últimos 3 jogos no Maracanã, o Flamengo empatou. Grêmio, Vasco e hoje. Como é que você está vislumbrando isso para frente, tendo um confronto direto ainda contra o Palmeiras, um jogo a fazer contra o último colocado do campeonato? E se você está achando que hoje o resultado pode ter interferido na tabela, na classificação, olhando um pouquinho para frente? Hoje é um resultado absolutamente normal, primeiro contra segundo. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, são 38 rodadas, e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. Estamos na briga, esses 3 clubes, hoje era uma grande oportunidade para a gente deixar o Cruzeiro para trás, não conseguimos, mesmo assim temos uma vantagem de pontos considerável para eles, com esse jogo a menos, contando se vencesse esse jogo, e é verdade que o Palmeiras está vencendo o jogo que falta, estaria empatado a pontos com nós, mas existem muitos jogos pela frente, e o que nós temos que ver é que nós estamos na briga, que a primeira fase do retorno, os primeiros 9 jogos são complicados, estamos melhor nesse momento que estávamos no retorno, no turno, 3 pontos a mais somamos nesse primeiro começo de retorno do que o turno, não sei se me expliquei bem. E ainda temos, como você falou, confronto direto com o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro, tem jogos difíceis, nós temos jogos difíceis, é o campeonato mais competitivo do mundo e vai ganhar quem for mais regular no final e vai ser a melhor equipe no final das contas. Por isso, pés no chão, humildade, continuar trabalhando e tentar ser campeão. Boa noite, Felipe. Marcos Gabriel, da Rádio Vai Vai Brasil Itália. Bom, hoje foi mais uma boa partida do Jorge Carrascal, o colombiano.
que fez sua segunda, terceira partida seguida jogando muito bem. E eu queria saber se você enxerga ele mais como um meio armador ali para São Reserva do Arrascaeta, como muita gente veio falando quando ele foi contratado, ou se você enxerga ele como um jogador que pode jogar ao lado do Arrascaeta, às vezes aberto na esquerda, às vezes mais centralizado, mudando de posição com o Arrascaeta. Os dois podem jogar juntos, já jogaram juntos os últimos 2 jogos e foram muito bem juntos. É um jogador que consegue fazer toda a fase defensiva, pressiona, corre para trás, ataca espaço, tem muita qualidade, se associa com os companheiros, entende muito bem o jogo, entende muito bem o modelo e está cada vez mais se firmando na equipe, porque é um jogador com uma qualidade extrema. A posição dele, ele quer jogar. Então, claro que ele é meia, né? Todo mundo sabe disso, mas ele pode jogar na ponta da esquerda, pode jogar de falso 9, pode jogar de 9 e também pode jogar na meia. Então, é um jogador com um talento imenso, estamos muito felizes. Felipe, boa noite, Davi Ferreira, do Jornal Globo aqui. Continuando a pergunta do colega que anteriormente falou que o Flamengo está desde a goleada contra o Vitória sem vencer em casa no Brasileirão, né? E aí tem alguns tropeços contra times também da parte de baixo da tabela, tem o jogo de hoje empate com o Cruzeiro, teve aquele jogo com o Estudiantes, que enfim, é um outro perfil também. Enfim, como é que você está vendo o rendimento geral de maneira assim da equipe, né? Não só jogando em casa, mas também em alguns jogos que tem sofrido um pouco com o resultado, né? O jogo contra o Corinthians também é muito difícil, mas de maneira geral, como é que você está vendo o rendimento da equipe nesse momento, de um mês para cá, enfim, subindo, descendo, enfim, sua visão? Vejo o meu time muito bem. Hoje fizemos um jogo super competitivo, fizemos um jogo taticamente muito sólido, criamos as chances, entendemos os espaços, paramos bastante os contra-ataques deles, que era o forte deles. No jogo do segundo tempo, final do primeiro tempo, segundo tempo do Corinthians foi muito bom, o começo foi horrível. O jogo do primeiro jogo do Estudiantes foi excelente, o segundo jogo não foi bom. O time, eu vejo o meu time entendendo tudo muito bem, trabalhando muito bem e num grande momento, porque somos líderes, somos co-líderes, né, na verdade, com o Palmeiras, estamos vivos na Libertadores e jogar mal faz parte, às vezes, do processo. Hoje foi um jogo de altíssimo nível, como eu falei, aonde tanto o Jardim como eu nos preparamos muito para essa partida. Infelizmente o árbitro não estava à altura do jogo, picotou demais o jogo, não deixou fazer o jogo com a intensidade que os jogadores queriam jogar e se complicou no critério, mas mesmo assim o time lutou até o final, conseguiu, acabou dentro da área do Cruzeiro. Infelizmente não conseguimos colocar a bola para a rede, mas o time fez um grande jogo. Agora temos o Bahia, continuar na mesma forma e tentar vencer para continuar lutando pelo título. Felipe, aqui, boa noite. Você falou aí sobre o Bahia. Domingo o Flamengo vai enfrentar o Bahia na Fonte Nova. E além do adversário, um adversário muito bem treinado pelo Rogério, que costuma emplacar uma dificuldade muito grande lá dentro, tem a questão do gramado, né? No último final de semana, o próprio Rogério falou que a maneira que está o gramado da Fonte Nova dificulta o jogo do Bahia, que sai jogando, que sai tocando, que sai criando lá de trás, muito semelhante ao estilo de jogo que você tem aqui no Flamengo. Queria saber de você assim, o quanto isso te preocupa e o que você já pensa para esse jogo, já que além de um adversário muito bem treinado, um treinador que já está há bastante tempo, você também vai ter essa questão do gramado lá que realmente está muito ruim. Obrigado. Eu acredito que, não sei se nesse tempo que tiveram do último jogo até agora vai melhorar um pouco, né? Não sei, mas como ele mesmo falou na coletiva, prejudica o Bahia também, prejudicam os dois. Mas estamos aí acostumados a jogar em vários tipos de gramados diferentes, em grama sintética, e jogamos em vários jogos diferentes, com bolas diferentes, então os jogadores estão adaptados e preparados para poder enfrentar o Bahia, mesmo com gramado ruim, e tentar vencer. Obviamente que se está realmente péssimo, gerará adaptações dentro do que é o jogo, mas eu acredito que os jogadores vão se adaptar rápido. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Damas do Esporte. O Flamengo tem números irretocáveis, parabéns por esse um ano, pelo seu aproveitamento, mas em alguns jogos, e hoje eu tive essa percepção também, fica a sensação que tem uma dificuldade na finalização. Parece que às vezes o time não chuta tanto quanto poderia chutar, não aproveita as oportunidades de finalizar. Eu queria saber se você também tem essa visão em alguns momentos, se isso é pauta sua dentro dos treinamentos, e aí queria te ouvir realmente. Esse debate
estou escutando aqui desde o começo desde o começo do meu trabalho e desde o começo desse ano escuto a mesma coisa, que o time chuta pouco, né, às vezes. Quando o Luiz Araújo está no campo, ele chuta. É um jogador que tem esse perfil de chutar mais. Quando o Gerson estava aqui, não chutava. Outros jogadores chutam mais. Então, existem jogadores que têm mais facilidade em finalizar a jogada, outros menos. E eu quero que chutem, claro que sim. Peço para eles chutarem, peço para finalizarem a jogada. Mas a decisão dentro do campo é do jogador. E eles sempre tentam tomar a melhor decisão para ajudar a equipe. O torcedor muitas vezes quer que chuta mais, vocês querem que chuta mais, mas é o jogador que decide dentro do campo. Felipe, aqui Rock Hudson, canal do Rock Hudson. Você falou sobre a importância do Carrascal, que ele fez um jogo muito, muito bom. Já o quarto jogo consecutivo que ele entra bem ou vem bem de titular. Para o torcedor entender melhor, qual é o diferencial de Jorge Carrascal hoje que faz ele poder estar jogando nessa ponta direita ali, né, meia ponta direita, e por que ele é tão diferente para o futebol brasileiro? Porque tem uma qualidade, ele gera vantagem pela qualidade que ele tem, simplesmente porque o jogador pressionado tem um domínio orientado esplêndido, consegue tirar os marcadores da frente, é um jogador habilidoso, um jogador que vê o jogo de uma forma diferente, vê os passes, vê uma jogada na frente, além de tudo chega na área, finaliza bem, consegue dar assistência, e o principal para mim, que é o sacrifício pela equipe, se sacrifica o tempo todo pela equipe, então isso aí faz ele se credenciar para estar sempre no 11 titular. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel, focando no Paparazzo Rubro-Negro, revista Placar. Felipe, quero tocar mais uma vez no assunto que você já falou que não gosta de falar, mas agora há pouco você comentou que o árbitro não estava à altura do jogo. Talvez até picotando demais a partida, pode até ser uma característica do árbitro, mas acaba sendo uma coisa comum nos jogos do Flamengo, o árbitro não está à altura do jogo. Nos últimos jogos recentes, eu tenho pelo menos 5 lembranças de árbitros que não estavam à altura dos jogos. Eu queria saber um pouco de você, o que pode ser feito? Eu sei que, claro, não é sua função, a sua função é comandar a equipe do Flamengo, mas na sua visão como ex-jogador, passagem pela Europa, o que pode ser feito para tentar melhorar a arbitragem, não só no Brasil, mas no futebol sul-americano no geral? Obrigado. Bom, sempre que o treinador, que eu como treinador sentei pela primeira vez nessa cadeira aqui, sempre optei por não falar dos árbitros, né? É difícil, sinceramente é difícil. Porque você tem sentimentos na beira do campo, você está vendo o árbitro apitar. Quando saiu o nome dele, já sabíamos que ia ser complicado. O perfil do juiz que apita o jogo do Flamengo, quando sai a lista, você já sabe que vai ser complicado. Então, o que eu posso falar? Começa o jogo, as decisões não são iguais, como vocês mesmos falaram, os critérios não são iguais, cartões primeiro, depois não dá cartão, aí depois dá cartão por uma jogada que não deu antes. Não sei se nervoso, não sei se estava com medo de apitar, mas realmente essas coisas transmitem aos jogadores, deixa o jogo lento, deixa o jogo chato, ruim para o telespectador. E eu acho que a nossa referência, como você falou, para melhorar é a Premier League. Temos que olhar os árbitros da Premier League sempre, o jeito que eles fazem, e temos árbitros bons no Brasil, o jeito que eles apitam lá, tentar copiar o máximo possível dos melhores. Eu faço isso como treinador, eu copio dos melhores e é o único jeito de melhorar, mas vocês sabem bem que o quanto nos prejudica o juiz que picota o jogo. Obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite, pessoal. Tchau. Desculpa. Boa noite, pessoal. Valeu, obrigado.